Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos estar falando da aula 2, do módulo 2, né? Lembrando que esse módulo são 3 aulas, tá? Então hoje é a aula 2. Então vamos lá, a parte 1 dessa aula. Vamos iniciar essa primeira parte falando um pouquinho sobre a evolução histórica das organizações de saúde. Bem, a questão da organização dos nossos serviços de saúde, ele tem um grande impacto e uma grande influência da cultura portuguesa, né? Cultura hospitalar portuguesa. Por quê? Porque faz parte da nossa história, né? Faz parte desde o início da colonização no Brasil, então a gente tem forte influência da cultura portuguesa. Eu vou citar aqui algumas referências, apenas algumas, porque eu sei que tem muitos marcos históricos em cada século até os dias atuais. Então vamos lá um pouquinho sobre referências médicas a partir do século XVI. Em 1500, o primeiro médico a aportar no país fazia parte da frota de Pedro Álvares de Cabral, sendo conhecido como Mestre João. Podemos visualizar também, nesse mesmo período, né, que a gente tinha essa questão de médicos ou figuras médicas vindo de Portugal, mas a gente já tinha aqui uma forte influência da questão de tratamento de doenças pela ótica indígena, né? Com a utilização da flora, né, de muitas plantas medicinais e da figura do pajé. Em 1542, a gente tem a construção da Santa Casa de Misericórdia de Santos, o mais antigo hospital brasileiro. Em 1746, aqui a gente tinha poucos médicos. Os médicos que vinham, basicamente, eles eram formados na Europa e vinham para cá. Então, eram poucos. Então, a gente tinha alguns médicos e os boticários, né, que faziam os atendimentos individualizados. Só que, em geral, esses atendimentos desses profissionais eram muito alto custo. Então, digamos assim, não era acessível a todos. Aqui a gente tem referências médicas a partir do século XIX. Em 1808, a gente tem a chegada do Dom João, né? Criação dos primeiros cursos de medicina já aqui no Brasil, no Rio de Janeiro e em Salvador. Em 1892, a gente tem a criação do Serviço Sanitário Paulista e instituições de análise e pesquisas. Aqui a gente já vai vendo uma mudança na questão de sanitária e pesquisa de doenças, né? Onde a gente tem aqui o Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Adolfo Lutz e outras instituições. Em 1859, a gente tem a criação dos primeiros hospitais públicos, como Beneficência Portuguesa do Rio de Janeiro e a Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência em São Paulo. A gente tem algumas referências do século XX, a partir do século XX. Aqui a gente já teve muitos acontecimentos, então, de forma geral, a gente começa a observar nessa década de 30, que é chamado período higienista. Por que período higienista? Porque é a partir daqui que foi se ampliando o conceito de doenças, um conceito da necessidade de prevenção de doenças, de tratamento de doenças. O governo aqui ele focava em medidas de controle de epidemias, foi se ampliando o conhecimento sobre os micro-organismos, sobre doenças causadas por micro-organismo, a questão do desenvolvimento de vacinas. Então, a gente tem várias coisas aqui, principalmente nesse século. Ao mesmo tempo, observou-se problemas estruturais da organização para atender a demanda. Então, aumentou a necessidade, aumentou a questão do conhecimento, e aí você vai começar a ter problemas estruturais. As organizações elas não conseguem mais atender eficazmente toda a demanda. Grande parte desses problemas do surgimento de doença e desse problema de demanda se deve ao fato do Brasil ter entrado nas guerras mundiais. Atualmente, o nosso legado ele é focado em sistemas assistenciais e políticas públicas de saúde para a promoção da saúde. Atualmente, a organização dos serviços de saúde ela é feita em redes de atenção à saúde. Essa é a forma atual de organização. A rede, o que são as redes de atenção à saúde?
são conjuntos, né, de unidades de diferentes perfis e funções organizadas de forma articulada, responsável pela provisão integral de serviços de saúde à população de sua região. Nas redes de atenção à saúde, como o nome está falando, rede, são várias unidades que são articuladas entre si. Aqui a gente tem responsabilização pela atenção ao paciente e uma articulação efetiva entre as várias unidades e vários serviços de saúde para garantir à população não apenas o acesso, mas a continuidade do cuidado. Então, a principal função da rede aqui é, além de garantir o acesso a todos, a maior parte da população, é dar continuidade ao cuidado, né? Para que a gente tenha uma efetividade no tratamento. A construção de redes baseia-se no fato de que a maioria das populações são mais frequentes os casos que necessitam atenção realizada em serviços de menor complexidade. Serviços de menor complexidade estão também chamados de menor densidade tecnológica. Por quê? Porque esses serviços eles não requerem tanto material tecnológico, equipamentos sofisticados para que eles sejam realizados. Essa questão de redes, ela surgiu da necessidade do processo de evolução do SUS, do Sistema Único de Saúde. A aula que vem a gente vai falar um pouco sobre o Sistema Único de Saúde. Da organização piramidal, antes tinha uma organização piramidal, uma pirâmide, em que uma era responsável por outra, ia passando por outra, mas eles não conseguiam articular as ações e os serviços para garantir o acesso e a continuidade do cuidado. Hoje, essa rede é chamada de organização poliárquica. A gente vai já ver. Aqui é uma breve descrição do conceito de redes de atenção à saúde. Elas são integradas, parte da complementaridade de diferentes densidades tecnológicas, a gente já viu que são densidades tecnológicas. Elas são objetivadas pela provisão de atenção contínua integral de qualidade, responsável e humanizada à saúde. Elas são construídas, ou seja, elas são construídas a partir de um planejamento, gestão e financiamento intergovernamentais operativos. E elas são voltadas para a necessidade de uma determinada população, respeitando aquele espaço, as características daquele espaço, as necessidades próprias daquela região. Elas são organizadas por critérios de eficiência e microeconomia na aplicação dos recursos. Então, basicamente, é uma organização que ela foi desenvolvida para se adequar à necessidade da população e de cada região. Então, a organização dos serviços de saúde a partir de redes implica em valorizar ainda mais o compartilhamento da assistência entre profissionais, equipes e serviços de saúde. Então, aqui a gente termina a primeira parte dessa aula. Continuando a segunda parte da aula, aqui nessa figura, a gente tem a forma de organização atual, que é a organização poliárquica em rede. Aqui vocês vão ver essas setas indo e vindo, é porque elas se comunicam entre si. Mas a gente não tem mais aquela visão de pirâmide, a gente já tem essa visão de rede, onde no ponto central a gente tem a APS, que se chama Atenção Primária à Saúde. A atenção primária à saúde, ela se liga a todos os outros níveis e serviços de atenção à saúde. Então, a atenção primária à saúde é o primeiro nível de atenção, mas é o ponto de contato principal do usuário com o sistema de saúde, situando-se como centro de comunicação coordenadora do cuidado. Então, ela que vai coordenar, ou seja, é daqui. O primeiro contato do usuário que chega no sistema de saúde é com a atenção primária à saúde. Então, ela é o ponto central. É o primeiro contato do paciente.
ela é ordenadora e coordenadora. Por quê? Porque ela vai avaliar a necessidade daquele paciente, a necessidade da condição de saúde que ele tem e a necessidade de encaminhar para outros serviços de saúde. Então, ela que vai coordenar se é uma atenção especializada, se é vigilância sanitária, atenção hospitalar, urgência e emergência, ou várias. Se o paciente vai precisar de uma, duas ou várias serviços de saúde. Então, ela trabalha de forma articulada para fazer o cuidado e garantir, né, que esse cuidado seja contínuo. Então, aqui a gente tem níveis de atenção à saúde. A Organização Mundial da Saúde, ela define 3 níveis de atenção à saúde. A gente tem o primário, o secundário e o terciário. O primário, ele é também chamado de atenção básica. No secundário, a gente tem a média complexidade. E no terciário é a alta complexidade. Então, essas categorias, elas seguem uma ordem crescente para garantir que cada paciente seja atendido no nível que corresponde, estabelecendo-se assim uma prioridade no acolhimento. Entender em qual conjunto cada usuário se encaixa possibilita o investimento em estratégias de melhorias gerais, independente do motivo que levou a pessoa a procurar essa instituição. Então, de uma maneira geral, a gente tem a atenção primária, é também chamada de atenção básica. A gente já falou que é a porta de entrada dos sistemas. Então, tudo que for preciso receber o paciente, o primeiro local é a atenção primária. Aqui a gente tem as unidades de saúde, né? A atenção primária a grupos populacionais situados em uma área. Depois a gente tem a atenção secundária, que a gente tem os serviços ambulatoriais, serviços com especialidade clínicas, cirúrgicas, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, serviços de atendimento de urgência e emergência. Aqui a gente já tem os serviços hospitalares na atenção terciária. A atenção terciária, a gente tem também serviços hospitalares de maior complexidade, né? De hospitais que já requer procedimentos altamente invasivos e que demanda de grande tecnologia e equipamentos tecnológicos. Então, vamos falar um pouquinho de cada um, da primária, da secundária e da terciária. A atenção primária ou atenção básica. Nesse estágio, encaixa-se os casos mais simples, ou seja, o grau de complexidade é baixo. Aqui, o que ocorre, né? Quais atividades que ocorrem? A gente tem agendamento de consultas e exames básicos, né? Consultas de rotina, cuidados primários, cuidados paliativos, a gente tem curativos. Aqui pode ter execução de radiografias, eletrocardiogramas. É onde a gente encontra as unidades básicas de saúde. Na atenção primária, você também observa campanhas de conscientização, né, para imunização, a vacina, no combate a endemias, como por exemplo da dengue, prevenir doenças crônicas, dependendo do estado de saúde do paciente. A partir daqui, lembra que eu falei que a atenção primária é o ponto principal, é o contato, primeiro contato. Então, daqui ele pode ser encaminhado para cuidados secundários ou terciários. Atentar para um atendimento primário de excelência pode evitar gastos com procedimentos complexos. Hoje, o investimento está todo voltado para a atenção primária, porque a partir daqui a gente tem vários problemas de saúde que são evitáveis e que impactaria diretamente nos custos para o serviço de saúde. Atenção secundária ou média complexidade. Aqui a complexidade do atendimento é maior e o paciente já entra em contato com profissionais mais especializados, né? Médicos, a partir de determinadas clínicas mais específicas. Tem um fluxo bem definido após a fase inicial, né? O nível primário, os pacientes são encaminhados para a segunda, dependendo da necessidade, recebem aqui a atenção devida para a especificidade do seu caso. Vale lembrar que nesse estágio os equipamentos e a infraestrutura são compatíveis com a demanda. Então, os profissionais eles possuem aqui um suporte para realizar intervenções, doenças agudas ou crônicas, além de atendimentos emergenciais. Aqui a gente tem a atenção terciária ou alta complexidade, né? Geralmente o paciente é encaminhado para este nível após passar pelo primário ou pelo secundário. É um atendimento que já é mais especializado, altamente especializado, para pacientes que podem estar internados, precisando de cirurgias e exames mais invasivos.
O objetivo desse estágio é garantir o procedimento para a manutenção dos sinais vitais, né? A prioridade do paciente. Aqui a tecnologia é a melhor aliada dos médicos, né? Dos profissionais do pronto atendimento e que são responsáveis pelo socorro aos usuários. Os grandes hospitais, eles estão no nível terciário. Lembrando que esses níveis, eles são integrados, eles conseguem ser articulados entre si, principalmente porque os serviços de saúde são organizados em redes, né? Apesar da divisão em 3 níveis de atenção, os recursos tecnológicos podem ser aplicados para beneficiar todos os estágios. Quando pacientes são direcionados de um nível para o outro, garante que os profissionais estejam disponíveis para quem precisa. A qualidade da gestão hospitalar depende diretamente da boa execução de todas as etapas. Dispor de uma logística estrutural, o acolhimento humanizado, torna-se mais fácil de ser posto em prática. Aqui a gente termina a segunda parte dessa aula. Iniciando a terceira e última parte dessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a organização das linhas de cuidado. Linha de cuidado, ela pode ser entendida como itinerário ou trajeto a ser percorrido que o usuário faz por dentro da rede de saúde. Ela expressa o fluxo assistencial seguro e garantido ao usuário, objetivando atender às suas necessidades. As linhas de cuidado, elas perpassam todos os níveis de atenção e de atendimento. Então, aqui é um exemplo de linha, o início, todo o trajeto que ele percorreu dentro da rede até ele chegar ao seu objetivo, né? Que é, no caso, atender uma necessidade de saúde. As linhas de cuidado são, em geral, organizadas ou programadas para problemas de saúde considerados prioritários do ponto de vista epidemiológico ou considerados de relevância a partir de recortes populacionais. A partir do detalhamento de protocolos clínicos, né, são desenhados os caminhos a serem percorridos ao longo da rede. Então, a rede ela é estruturada a partir de protocolos clínicos. A organização de linhas de cuidado é possível apenas por meio da articulação entre o planejamento, programação, a epidemiologia e a clínica. Nós vamos falar um pouco sobre epidemiologia nesse curso. Quando a gente fala linha de cuidado, não confundir com programas verticais. São programas específicos para determinadas condições de saúde. Os programas, eles se fragmentam no processo de cuidado, né? Ele é mais direcionado, ele tem necessidades especializadas em um determinado problema de saúde. Em uma determinada patologia, a linha, não, ela já é mais integral. O fluxograma de linha, ele envolve as unidades básicas, tudo que o paciente, digamos assim, todos os serviços, as organizações que vão ser necessárias para o paciente. Unidades básicas, equipes de programa de saúde, centros de diagnóstico, serviços cirúrgicos de hospitais, serviços especializados, dependendo do tipo de ações e casos a serem considerados, certo? Então, conduzir o paciente ao longo da rede e integrar as ações dirigidas a ele, ainda que realizadas por diferentes profissionais em diferentes unidades. Por que a linha de cuidado é importante? Porque ela permite a continuidade do tratamento, né? Independente do local onde ele estiver, independente do profissional que ele estiver e independente da unidade. Então, essa linha de cuidado é uma forma de padronização para que o paciente ele consiga cumprir todas as suas necessidades, né? Todas as etapas dos seus serviços de saúde de forma contínua. Aqui a gente tem exemplos de linhas de cuidado, né? A gente tem linha de cuidado de câncer ou oncológico, linha de cuidado de gestante, puérpera e recém-nascidos, linha de cuidado da criança e do adolescente, linha de cuidado da obesidade, linha de cuidado dos idosos, para pessoas com HIV, linha de cuidado para a atenção integral a pessoas em situação de violência. Então, a gente tem vários tipos. Aqui a gente tem linhas de cuidados prioritários, né? Hipertensão, diabetes, doenças respiratórias, sobrepeso, obesidade, oncologia, certo? Aqui a gente tem 2 exemplos. Um é linha de cuidado da gestante do recém-nascido. Olha como seria. Chegou na rede cegônia, aqui na UBS, ela foi acolhida,
foi feito os exames, né? Tem a suspeita de gravidez, faz o teste, confirma a gravidez, tudinho. Se não gestante, ela é encaminhada ao Saúde da Mulher, programa, planejamento reprodutivo, ações de promoção de saúde. Agora, se ela é gestante, ela é encaminhada para fazer o pré-natal, isso na própria unidade básica. Avalia o risco gestacional. Aqui, a gestante ela tem a capacidade de fazer os exames e receber os medicamentos que são necessários para o pré-natal. Então, se ela não é uma gestante de alto risco, então ela vai, né, fazer o acompanhamento na maternidade e o controle de baixo risco. Se ela é uma gestante de alto risco, então, além das consultas pré-natais, ela tem também consultas com especialistas, né? Dependendo da condição de saúde que pode colocar em risco essa gravidez. Aí a gente já tem direcionado estabelecimentos de saúde que vão poder receber, né, de acordo com suas especialidades, essa gestante de alto risco. Então, aqui já verifica a necessidade de ter uma UTI, por exemplo, uma UTI neonatal, com caso de parto prematuro, intercorrências do recém-nascido, certo? E o acolhimento da gestante, tanto durante a gestação como no pós-parto. E no cuidado do recém-nascido. Então, isso seria uma linha de cuidado, todos os serviços que ela vai necessitar. Então, aqui a gente tem a linha de cuidado no câncer, um exemplo, é o segundo exemplo. Primeiro, ele tem uma consulta com o generalista, onde ele vai fazer o rastreamento, vai fazer o diagnóstico. Depois, ele vai fazer uma consulta especializada, onde ele vai fazer uma investigação. Aí, ele vai ampliar a questão diagnóstico, né? Exames laboratoriais, de imagem, biópsias, exames mais específicos para identificar as células cancerígenas, né? Para, de fato, confirmar o diagnóstico de câncer. E aí ele vai ter o tratamento, né? Seja cirúrgico, quimioterapia, radioterapia. E os cuidados paliativos, né? Controle de sintomas, alívio de dor, suporte, apoio ao cuidador e tudo. Então, aqui seria a linha de cuidado no câncer, tá? Isso é só um exemplo. Então, é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Por favor, leiam a apostila e façam os exercícios. Tenham todos uma ótima semana e até a aula que vem.